Fala, Zé. Tudo bom com o senhor? Fala, Gabriel. Boa noite, meu Tudo bem? amigo. Boa noite já, não, ainda boa tarde ainda, mas prazer estar falando contigo aí. Não tem senhor nenhum aqui, é você mesmo. Prazerzão estar falando contigo novamente aí, meu amigo. Obrigado, Zé. Primeiramente, agradecer você. Toda vez que a gente conversou, você sempre foi muito respeitoso, sempre tentou me ajudar com dúvidas, com perguntas e etc. E a vez que eu fiz esse convite para você, você atendeu rapidinho. Satisfação imensa poder falar com você. E além, já quebro logo para a pergunta que a gente quer calar, a pergunta da carreira. Você resume um pouquinho sua carreira, você que trabalhou no futsal, foi no futebol, mas muita gente de repente vai entrar e vai acabar querendo saber de você por onde você passou rapidinho. Então, Gabriel, comecei no futsal, né, como atleta, depois treinador. Passei por vários clubes de futsal aqui no Rio de Janeiro. Em 98 fui convidado para trabalhar no futsal do Flamengo. Ali começou uma carreira, vamos dizer assim, um pouquinho mais fixa, né? Porque o Flamengo é um clube que, diferente dos clubes de futsal do Rio, assinava carteira, então a gente teve condição de fazer um trabalho melhor. E depois, em 2005, eu tive a oportunidade de ser transferido, né, para o futebol de campo. E ali começou minha carreira no futebol de campo. Passei por todas as categorias de base, desde pré-mirim até os juniores, até que em 2016, depois infelizmente, daquele problema de saúde do professor Muricy Ramalho, eu tive a oportunidade e eu recebi um convite para assumir interinamente o clube. E depois de 11 rodadas, acabei sendo efetivado, fiquei por 1 ano e meio no Flamengo e ali começou toda a minha carreira, que essa semana que passou completou 4 anos. Legal, legal. Queria que você, primeiramente, parabenizar, porque é muito diferente, né? Você sair, você vir do futsal, aí passar pela base profissional. Normalmente as pessoas querem já permitir pular etapas. Você fez o caminho todo, teve a paciência de estar dentro do clube, trabalhou 20, 17, eu acho que de repente 17 também deve ter pego, profissional, e assim foi embora. Então é uma coisa bem diferente, né? Bem parabéns, porque foi passando etapas por etapas, né? E queria já saber de Perfeito. você, questão. Vou falar? Não, isso foi importante para mim, né? Porque como eu não tentei ser jogador profissional, não consegui, parei nos juniores e também não tive a oportunidade de ser auxiliar técnico, trabalhar com outros profissionais que certamente dariam bagagem para mim, de uma forma ou de outra, passar por todas as categorias no Flamengo e também no Audax Rio, né? Que tive uma breve passagem lá quando o Flamengo mudou a direção, mudou a categoria de base. Eu fui para o Audax, depois fui convidado novamente para retornar ao Flamengo. Então, essa passagem por todas as categorias foi importante para a gente ganhar vivência. Lógico que não substitui a vivência de ter sido um jogador de futebol e nem a vivência de trabalhar com um grande nome, como alguns colegas nossos tiveram a oportunidade, mas de alguma forma dar uma certa balizada, passar por todas essas etapas. É, porque você vai pegando de manhã, dando treino, à tarde consegue incorporar assistindo algum treino, assistindo jogos. Por estar numa grande escola, que é o Rio de Janeiro, acho que facilitou muito também de acompanhar até as próprias equipes adversárias, né? Vai te dando seguimento, vai te dando tarimbo e segmento para essa evolução. Queria que você falasse um pouquinho da diferença, cara, desse processo. Uma diferença, falando um pouquinho do futsal, vindo para o salão, né? O futsal, depois o campo base, depois o campo profissional. Qual a diferença que você enxerga além do jogo logo em si, que tem as suas tendências de força, intensidade, quantidade no salão, mas qual a maior diferença que você acha? Qual a maior qualidade do jogo? Bom, a minha referência maior sempre foi o jogo do futsal, né? Porque foi muito tempo praticando e treinando também. Quando eu assumi a primeira experiência no futebol de campo foi com a garotada pré-mirim. Então os trabalhos eram adaptativos, né? Eu já tinha aquela visão que não dava para aquela molecada tão nova sustentar um campo de 11. Então nossos trabalhos eram sempre campos pequenos. Eu sempre trazia aquela bagagem que eu tinha do futsal. Eu acho que isso foi importante para a carreira, né, daqueles meninos, né? Hoje em dia, como eu vejo o futsal bem próximo, ou melhor, o futebol se aproximando bastante algumas características do futebol, eu acho que vai ficar mais próximo ainda nessa questão do aumento do número de substituições, que eu acredito que veio para ficar, ela não retorna, a gente não retorna mais para as 3 substituições, isso é uma tendência. O jogo ganha mais mobilidade, mais velocidade, mais opções para o treinador, eu acho que mais variações técnicas e estratégicas. E o futsal, há algum tempo, depois que passou a trabalhar com substituições volantes, com números ilimitados de trocas, ganhou essa intensidade que o jogo, cada vez mais do futebol de campo, se aproxima, né?
Legal, legal. Eu acho também eu acho que é por aí, mas eu acho que tem que ter adaptação das paradas. A única coisa que eu acho que tem que pensar bem é a questão de paradas, porque muita gente vai agir de má fé, mexendo 3 vezes ou 4 vezes no final do jogo ali, mais para parar do que até mesmo ganhar. Então, de repente, igual a Copa São Paulo, são 3 paradas, poder mexer no intervalo que já está parado no intervalo. Acho que de repente pode ter algumas adaptações, mas é bastante interessante pela questão da intensidade, né? O jogo ficou mais intenso, menor, um vigor físico maior, a qualidade do jogo melhorou, porque todo mundo quer buscar a melhora do jogo, né? Então, acredito que essa substituição vai ser bem interessante. Alguma coisa a falar? Eu acredito até que pela nossa realidade do futebol brasileiro, essas substituições maiores, desde que você não aumente o número de paradas, elas vão ser fundamentais para a gente manter uma qualidade, um ritmo de jogo. Concordo muito com você em relação a usar subterfúgios para parar o jogo, se você aumentar as paradas. Não, eu acredito que não vai haver essa parada, vão manter as 3 paradas, não vão contar as trocas nos intervalos. Eu sou um pouco até radical em relação a isso, né? Na minha visão, como o futsal fez há um tempo atrás, pode ser um caminho para o futebol de campo daqui para frente. Nós temos uma equipe de árbitro tão grande, né? Agora com o VAR a gente conta até com 10, 12 árbitros em cada partida. Eu acho que se a gente tivesse uma área de substituição, nós não precisávamos nem parar o jogo para que a gente fizesse. A não ser que fosse um caso de contusão realmente, o jogo não tinha necessidade nenhuma de parar. Apenas um atleta se comunicar que vai entrar, avisar o árbitro que está ali ao lado do campo, fazer chegar ao lado do campo, ou então na área determinado o jogador que vai sair, o outro entra normalmente, como é feito também no handball, enfim, no futsal. Eu, sinceramente, não vejo a necessidade de parar. Mas a gente sabe que essas mudanças não são muito fáceis de acontecer quando se trata da FIFA, né? A FIFA tem alguns protocolos, a gente tem que respeitar também essas trocas. Legal. Falando com o Zé Ricardo, treinador de futebol, trabalhou vários times grandes, Vasco, Botafogo, Flamengo, Inter, Fortaleza, até tem vários torcedores entrando aí te mandando abraço. Zagalinho agora acabou de falar que definir período para substituição, pode ser também meio para a gente com ideia, ter os períodos ali das paradas, são várias ideias que pode ser. Queria que você falasse um pouquinho da formação, ô Zé. Agora você acabou de se formar na licença Pro, já é uma coisa que pode te dar um pouco mais de mercado, até mesmo fora, né? Questão das licenças, das brigas, tem pela licença, agora terminou, né? Já está concluindo a última licença da CBF, vai te facilitar. Queria que você falasse que de repente tem alguma indicação de informação, algo do tipo, que você queira falar mais dessa parte que seria teórica, né? Vamos dizer assim. Bom, é fundamental, né? Eu acho que todo treinador, todo profissional precisa o tempo todo estar se capacitando. Nós tivemos a oportunidade de estar aí por praticamente 4 anos, todo mês de dezembro, ao final da temporada do Campeonato Brasileiro, fazer essa capacitação. É uma ideia muito boa da CBF Academy, do professor Maurício, do professor Oswaldo, que capitanearam esse curso de formação, porque nós entendemos que não tem outro caminho, né? O futebol vem se desenvolvendo de forma muito rápida. É importante que nós alinhemos algumas dessas inovações que vêm no futebol mundial, principalmente com as características do futebol brasileiro. Então, é importante que o treinador brasileiro tenha uma identidade como treinador, até porque, no fundo, o que todos nós queremos é que o futebol seja forte, para que o mercado do futebol cada vez mais seja atrativo e, logicamente, que todos nós acabamos levando vantagem com isso. E, em último grau, a gente tem uma seleção brasileira forte em todas as categorias, principalmente na nossa categoria profissional, dando continuidade ao protagonismo que o futebol brasileiro tem desde que futebol é futebol, né? Então, graças a Deus, a gente já vem aí um título da seleção sub-17 mundial com o Deladeia, agora a classificação invicta para o pré-olímpico com o André Jardine. A gente vê a nossa seleção tentando fazer uma reformulação de forma bem paulatina, mas de forma bem pontual. E, logicamente, que como a gente tem outras escolas muito fortes também, trabalhando cada vez mais, o curso de formação vem nesse sentido. Nossa vizinha Argentina tem esse curso praticamente há 30 anos. Na Europa também, as principais escolas também têm mais ou menos 30, 40 anos. Então, a gente não pode achar que o futebol é o mesmo do passado. A gente tem que tentar acompanhar as inovações, mas, logicamente, sem perder
sem perder a principal característica do futebol brasileiro. A gente sabe que é o futebol alegre, a gente precisa ter essa alegria com responsabilidade, e nós profissionais somos os responsáveis para que a gente seja o agente transformador dessa mutação. Queria mandar alguns abraços aí, o Rodrigo, o pessoal que está entrando, o Guilherme, o Ernesto, que é um parece que jogou. Eu não sei se ele trabalhou, jogou com você. Ele falou isso para mim quando trabalhava aqui no Gama, preparador físico, mas depois eu vou descobrir se é verdade. Sobre isso aí que você falou, eu acho muito interessante, porque a gente na CBF, quando até subia a van para poder fazer as aulas, né? A gente comentava que se jogasse uma bomba ali, acabava o futebol brasileiro, porque todos os treinadores estavam buscando esse conhecimento em dezembro lá. Tinham mais de 160 treinadores, né? E eu falo para todo mundo que é muito interessante que você vê treinadores como Hélio dos Anjos, como o próprio professor Tite, Mano Menezes, Cuca, treinadores com a idade um pouco acima das nossas, vamos dizer assim, mas que ficavam de 7 da manhã até 7 da noite, uma boa intenção em debater, em comentar, em falar um pouquinho do conhecimento deles, aprender também com as nossas ideias de um pouco mais nova, mas é bastante interessante esse conteúdo do curso como consegue juntar todo mundo e agregar num lugar só, né? Eu acho que os pontos positivos num curso como esse são muitos, né, Gabriel? Inclusive, eu acho que um dos principais pontos que a gente pode trazer uma cultura do nosso futebol, treinadores de regiões diferentes, né? A gente poder ter a expectativa de ouvir um professor Tite falar, um professor Mano estar na nossa sala, a gente realmente foi um privilegiado, né? E eu vejo pormenores muito interessantes, que é um respeito muito grande entre os treinadores, talvez por não conhecer os treinadores tanto como a gente conhece cada profissional que a gente vai enfrentar agora, a gente ficava num clima um pouco ruim, né, em beira do campo. Isso aí definitivamente acabou, é um respeito muito grande e os atletas percebem isso, a torcida percebe isso, e a gente tenta passar por exemplo também, porque o futebol a gente precisa nos livrar de algumas mazelas, de algumas coisas que são nocivas para o nosso meio, né? Então, parte da nossa mesma, nós somos pessoas públicas, muito mais esses treinadores que já estão aí no campo de batalha há 20 anos, 15 anos, e esse exemplo é fundamental. O exemplo de humildade que esses profissionais deram para a gente ao estar aí de manhã até o início da noite, sentado numa cadeira como a gente, né? Escutando e trocando informações é fundamental e mostra para a gente que a gente ainda tem que ralar bastante para conseguir chegar onde os caras chegaram. Eu falo para todo mundo, eu sou um felizardo. Então, para mim, que fui o mais novo, era o mais novo da turma, etc., para mim é fenomenal. Dando seguimento aqui, eu queria saber um pouquinho, bem reduzido, bem resumido um pouquinho, sobre essa tendência. Eu dei um exemplo lá da saída curta, né? Queria que você falasse alguma coisa que você está vendo no futebol. Eu vejo todas as lives, você está participando de várias lives e também de vários estudos, né? Eu encontrei vocês em alguns Zooms ali, e de repente você estava ali aprendendo também, buscando conhecimento fora. Queria que você falasse um pouquinho também sobre tendência. Você vê alguma coisa a curto e a longo prazo que vai acontecer, que você fala, pô, Gabriel, isso aqui vai ser interessante, pelo menos é o que parece. Pô, Gabriel, é engraçado que eu comecei minha carreira profissional em 2016 e agora, às vezes, repassando alguns jogos aqui que nós tivemos naquela temporada com o Flamengo, eu já vejo uma diferença grande, né? Principalmente na tão famosa intensidade, na dinâmica do jogo. Então, eu não tenho uma data, um período certo, não poderia cortar para você temporalmente esses períodos, mas acredito que a cada 5 anos, 10 anos, você tem um futebol com alguma coisa interessante para você observar, seja ele qual aspecto for. Então, o que eu vejo que deva ser o futebol para frente, o futebol do futuro, né? Equipes que, apesar de ter uma raiz, uma ideia de jogo bem central, essas equipes que têm uma capacidade de se mudar durante a partida, trazendo outras fotografias, outros sistemas de jogo para enfrentar em determinados adversários. E no que diz respeito na questão individual, eu acredito que a multifuncionalidade dos jogadores vai estar evidente. Tive um pouquinho antes dessa parada na Itália, vendo alguns trabalhos lá, me chamou muita atenção a equipe do Atalanta, que já vem chamando a atenção de bastante gente, né? Mas como eu tive a oportunidade de estar lá acompanhando alguns trabalhos, o Atalanta eu vi apenas uma partida, uma partida de Champions League. Então, vi uma equipe extremamente que tem uma maneira de jogar bem já enraizada, né? O treinador está lá há 4 anos, o Gasperini. Então, os seus 3 zagueiros, às vezes os alas um pouco mais recuados, às vezes um pouco mais ofensivos.
3 homens no meio de campo, 2 atacantes, mas um sistema de rotação entre os atletas muito grande, e os jogadores no seu setor, quando fazem o rodízio das posições, conseguem atuar bem nas posições que eles estão, né? Então, assim, mais do que a gente pensar na posição, a gente está sempre com o conceito de função bem determinado. Então, acho que uma das próximas evoluções pode ser isso, né? A gente vê equipes bem mutáveis dentro de um próprio jogo. Agora o RB Leipzig é a mesma coisa, né? Equipes também que fazem isso, o próprio Borussia Dortmund também faz isso muito bem. Mas, logicamente, que não existe uma maneira da gente achar que vai ser tudo isso, né? Existem várias maneiras de você jogar e jogar bem. Equipes muito determinadas e bem marcadas como equipe de uma forma um pouco mais posicional também são excelentes equipes, como o próprio Liverpool, que joga no seu 4-3-3 muito bem jogado, então é difícil de vencê-la, mesmo ela não tendo essas características que eu te falei agora. Os jogadores sabem onde é que cada um vai estar na sua posição. E, enfim, no que diz respeito à questão física, eu acho que tem pouca coisa para evoluir. E na questão técnica, eu acho que a gente sempre trabalhar com essa questão de função, e talvez a parte mental e emocional possa ser o grande desafio e o grande gap, o grande espaço onde tem as equipes para evoluir. Você uma concentração muito grande, uma noção muito grande que o mental pode fazer uma definição, pode fazer diferença numa equipe. Legal, legal. Eu tenho, desde 2016, hoje o auxiliar do Ramon Menezes, o Thiago Kozlov, esteve com a gente aqui em 2016, na licença da CBF, ele falava muito sobre isso, sobre a questão de função e não de posição, sobre a questão de plataforma móvel, depende de onde estiver a bola, você vai adaptar a forma de marcar, você vai para uma linha de 5 ou de 4, e na época algumas pessoas ficaram meio assustadas na turma, que hoje em dia é uma coisa que vai, então é legal a gente escutar de treinadores como você, que são estudiosos, o que pensam para frente de futebol. Temos 2 minutinhos, então eu queria falar sobre a dica, né? Sempre a ideia aqui é para o pessoal mais novo, lógico que tem várias pessoas que estão aqui mandando mensagem que já trabalham no futebol, até o Toledo está te mandando um abraço aí, está presente também. São pessoas que já têm conhecimento, mas as coisas que você fala ajudam no dia a dia. Mas uma pessoa que está começando quer saber como começar. Então eu queria que você desse uma direção para as pessoas mais novas. Bom, Gabriel, acho importante, de mais nada, mandar um abraço para todo mundo que participou da live, muita gente legal, ex-atletas, e muito legal encontrá-los aqui. Eu acho que um profissional que deseja trabalhar com futebol, antes de mais nada, ele precisa ter muita persistência, né? Trabalhar sempre em cima de capacitação e ter paciência. Eu acho que a paciência é fundamental para que você dê os passos bem firmes. Lógico que você tem que ter uma visão futurista, ver lá na frente o que você quer, ter o teu plano de carreira, mas ter os pés, as passadas firmes para dar os passos concretos, e você ter a certeza que quando você chegar lá na frente você vai estar preparado. Não vejo outra forma senão investir em capacitação. Ok, Zé. Assim, antes de eu te conhecer no discurso da CBF, as pessoas falavam o seguinte: Zé Ricardo, humilde, um cara gente boa, educado, fantástico. Escutei isso do Marcos Soares, o Ernesto falou aqui que fez aposta com você em 2002 na Castelo Branco, parece. Aí são várias pessoas que falaram isso. E assim, eu chegando na CBF só confirmei uma coisa que já tinha me falado, né? Você é um cara fantástico, parabéns, quero te dedicar para você tenha sucesso na carreira, que brevemente vai estar em um clube, se a pandemia permitir, ainda esse ano. Se não permitir, ano que vem a gente está inteiro aí para trabalhar. Obrigadão pela força e precisando é só chamar. Obrigado, Gabriel. Muito sucesso para você e estamos juntos aí. Deus sabe o que faz, na hora certa tudo acontece. Valeu, mestre. Fique com Deus. Grande abraço. Abraço, Gabriel. Tchau, tchau.